Meu nome é Padre Edmilson Rezende, e fui enterrado vivo numa cova de 2 metros de profundidade na Baixada Fluminense por me recusar a negar Jesus Cristo. Eram 3 homens encapuzados ligados ao tráfico, liderados por um que chamavam de fantasma. Eles me sequestraram após a missa noturna, me levaram para um terreno abandonado e disseram: Padre, você tem uma chance. Grita aí na frente dessa câmera que Jesus não existe, que religião é mentira, e a gente te solta. Senão, você vai morrer embaixo da terra. Eu, com a voz tremendo mas firme, disse: Eu não vou negar meu Senhor. Podem fazer o que quiserem. Fantasma riu. Foi uma risada curta, gelada, que me atravessou como uma lâmina. Ele ordenou: enterra ele. Me jogaram numa cova já cavada, com as mãos amarradas para trás e a boca amordaçada. A última coisa que vi antes da terra cobrir meu rosto foi fantasma segurando o celular, gravando tudo, dizendo: esse padre vai virar exemplo do que acontece com quem não obedece. Senti a terra pesada caindo sobre mim. Primeiro no peito, depois no rosto. A respiração ficou presa. O ar começou a faltar. O desespero tomou conta de mim num segundo. Pensei: vou morrer aqui. Vou morrer sozinho, enterrado vivo, e ninguém vai saber onde estou. Até aquele momento, eu me achava um padre destemido. Trabalhava numa paróquia em área dominada pelo tráfico, desafiava abertamente os criminosos nas homilias, denunciava publicamente os líderes do crime. Falava o nome deles no microfone. Apontava dedos. Eu achava que aquilo era coragem. Achava que estava cumprindo minha missão. Mas a verdade é que eu estava alimentando meu próprio orgulho. Fantasma havia me avisado 3 vezes. A primeira foi num domingo à tarde, quando ele encostou numa moto em frente à igreja e disse: Padre, para de falar nosso nome lá dentro. Isso não vai acabar bem para você. Eu olhei para ele e respondi: aqui quem manda é Deus, não é você. Ele balançou a cabeça e foi embora. A segunda vez foi 2 semanas depois. Ele deixou um bilhete na sacristia: última chance. Para com isso. Eu rasguei o bilhete na frente do sacristão e joguei no lixo. A terceira foi quando ele apareceu no final de uma missa noturna, na porta da igreja, e disse baixo: Padre, eu respeito a batina, mas você tá brincando com a morte. Eu respondi alto, para todo mundo ouvir: eu não tenho medo de gente como você. Meu irmão Evandro Rezende, policial civil, me implorou inúmeras vezes. Ele vinha à paróquia e dizia: Edmilson, você está brincando com a morte. Esses caras não respeitam batina. Eles matam padre, matam pastor, matam quem quer que seja. Você precisa sair daqui. Eu o chamei de covarde. Disse que ele tinha esquecido o que era servir a Deus. Disse que ele estava pensando como homem, não como cristão. Ele saiu da sala batendo a porta, e eu achei que estava certo. Padre Anselmo, meu mentor, também me alertou. Ele era um homem de 72 anos, que havia trabalhado 30 anos em comunidades perigosas. Ele me disse: Edmilson, coragem sem prudência é suicídio. Você está servindo a Deus ou ao seu ego? Eu respondi com raiva: o senhor está ficando velho e com medo. Eu não vou me calar diante do mal. Padre Anselmo me olhou com tristeza e disse: um dia você vai entender a diferença entre martírio e imprudência. Eu o acusei de ser frouxo. Minha mãe, Dona Ivone, católica fervorosa, chorava pedindo que eu fosse transferido para outra paróquia. Ela me ligava toda semana: meu filho, eu estou com medo. Eu não quero te perder. Você não precisa provar nada para ninguém. Eu dizia que estava cumprindo minha missão, que Deus me protegia, que ela estava sendo fraca na fé. Mas no fundo, eu queria ser visto como herói. Queria ser o padre corajoso. O que não tinha medo. O que enfrentava o crime sozinho. Agora, enterrado vivo, com a terra pressionando meu peito e sufocando minha respiração, eu me dei conta de algo terrível. Eu tinha provocado aquilo. Não por amor a Cristo, mas por orgulho. Eu quis ser o padre que todo mundo admirava. O destemido. O mártir vivo. Mas ali, morrendo devagar debaixo da terra, percebi que minha coragem era apenas arrogância disfarçada de fé. A terra continuava me cobrindo. Meus pulmões queimavam. O coração disparava. Tentei gritar, mas a mordaça sufocava qualquer som. Tentei me mexer, mas as cordas me prendiam. Não havia saída. Só escuridão, peso e falta de ar. Comecei a lembrar de tudo. Das homilias inflamadas. Das denúncias públicas. Dos avisos que recebi e ignorei. Lembrei do rosto de Evandro quando ele me chamou de inconsequente. Lembrei das lágrimas de minha mãe.
Lembrei da tristeza nos olhos de Padre Anselmo. E percebi que eu havia desprezado todos eles. Por quê? Porque eu precisava provar que era forte. Enterrado há talvez 15 minutos, o ar estava acabando. Minha consciência começou a falhar. Senti tontura, náusea, pânico absoluto. Pensei, Deus, por que me abandonou? Eu não neguei seu nome. Mas então veio uma pergunta que me destruiu por dentro. Será que não negar Jesus foi fé verdadeira ou apenas orgulho de não querer parecer fraco? Essa pergunta me quebrou. Me dei conta de que durante anos preguei sobre humildade, mas vivi no orgulho. Falei sobre morrer por Cristo, mas nunca realmente entendi o que isso significava. Sempre achei que martírio era morrer de forma heroica, com plateia, com testemunhas, com reconhecimento. Mas agora, morrendo de verdade, sozinho numa cova anônima, sem ninguém para ver, percebi que não estava pronto. Não tinha a fé que fingia ter. Tinha apenas orgulho. As lágrimas escorriam misturadas com a terra que cobria meu rosto. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Chorei porque ia morrer. Chorei porque tinha desperdiçado minha vocação alimentando meu ego. Chorei porque magoei as pessoas que me amavam. Chorei porque nunca pedi perdão. Nunca admiti que estava errado. Nunca fui humilde de verdade. Sentia um buraco dentro de mim. Não era só a falta de ar. Era um vazio. Um vazio enorme. Uma sensação de que eu tinha vivido uma mentira. De que eu não era o padre que pensava ser. De que eu tinha falhado. Com Deus. Com minha família. Comigo mesmo. Comecei a perder a consciência. Minha visão escureceu ainda mais. Os sons ficaram abafados. O corpo começou a pesar. Senti que estava morrendo. Que em poucos segundos eu não estaria mais aqui. E a última coisa que pensei foi: eu morri por orgulho, não por Cristo. Mas nos últimos segundos antes de desmaiar, com o ar completamente acabado, fiz algo que nunca tinha feito na vida. Parei de lutar. Parei de tentar parecer forte. Parei de justificar minha coragem. Parei de tentar ser o herói. Apenas sussurrei mentalmente, sem forças, sem palavras audíveis: Mãe Aparecida, eu não sou o herói que fingi ser. Eu provoquei minha própria morte por orgulho. Se eu morrer aqui, que seja. Mas se ainda houver propósito em mim, que você interceda. Não por mim, mas pelas pessoas que eu deixei para trás. Senti uma paz estranha. Como se finalmente tivesse soltado um peso que carreguei a vida inteira. Não era alívio físico. Era algo mais profundo. Como se, pela primeira vez, eu tivesse sido honesto comigo mesmo. Honesto com Deus. Honesto sobre quem eu realmente era. Um homem quebrado, orgulhoso, que precisava de misericórdia. Desmaiei. Não sei quanto tempo se passou. Não sei se foram minutos ou horas. Tudo ficou escuro. Silencioso. Vazio. Eu achei que tinha morrido. Achei que aquele era o fim. Que eu ia prestar contas a Deus e ouvir o que eu não queria ouvir. Que eu tinha desperdiçado minha vocação. Mas acordei. Acordei no hospital 3 dias depois. A primeira coisa que vi foi o rosto de Evandro ao lado da minha cama. Ele estava chorando. Chorando muito. Quando percebeu que eu tinha aberto os olhos, ele me abraçou com força e disse: Você tá vivo, irmão. Você tá vivo. Eu não conseguia falar. Minha garganta ardia. Meu corpo doía inteiro. Mas eu estava vivo. Evandro me contou o impossível. Após me enterrarem, Fantasma e os outros 2 voltaram ao local 2 horas depois para filmar a cova e provar que haviam me matado. Eles queriam registrar o lugar onde eu estava enterrado para mostrar que tinham cumprido a ameaça. Mas quando chegaram, encontraram a cova completamente aberta. A terra estava revolvida, como se alguém tivesse cavado de dentro para fora. E eu estava deitado ao lado da cova, inconsciente, mas respirando. Fantasma entrou em pânico. Ele ligou anonimamente para a polícia, dizendo onde eu estava. Mas o que mais chocou foi quando Evandro me mostrou o vídeo que Fantasma havia postado antes de fugir do país. No vídeo, Fantasma parecia tremendo. A voz dele estava diferente. Não era mais a voz fria, calculista, que eu tinha ouvido quando me enterraram. Era uma voz de medo. Ele dizia: Eu enterrei esse padre vivo há 2 horas. Voltei agora e ele estava fora da cova, vivo. Não tem explicação. A gente cavou fundo, tampou bem. Tinha terra pesada em cima dele. Mas quando chegamos, a cova estava aberta e ele estava respirando do lado, como se alguém tivesse tirado ele de lá. Ele pausou. Respirou fundo. E continuou: Eu vi uma mulher de manto azul de pé do lado da cova quando a gente chegou.
Quando ela olhou pra a gente correu. Os outros dois confirmaram o mesmo. No vídeo, um deles disse: "Eu vi também. Ela estava parada ali, olhando pra gente. Eu nunca senti tanto medo na vida." Evandro me disse que os médicos estavam perplexos. Eles disseram que era impossível eu ter sobrevivido. Não havia ferimentos compatíveis com escavar para sair. Não havia terra debaixo das minhas unhas. Não havia arranhões nas mãos. E o tempo que fiquei enterrado deveria ter me causado asfixia fatal. Mas eu estava vivo. Respirando. Sem sequelas graves. Fiquei internado por 2 semanas. Nesse tempo, recebi visitas. Muitas visitas. Pessoas da paróquia. Outros padres. Minha mãe. Evandro vinha todos os dias. Mas eu não conseguia falar muito. Ficava apenas olhando para o teto, tentando entender o que tinha acontecido comigo. À noite, quando todos iam embora, eu chorava. Chorava porque sabia que não merecia estar vivo. Chorava porque tinha sido arrogante. Porque tinha magoado as pessoas que me amavam. Porque tinha usado minha vocação para alimentar meu ego. E chorava porque, de alguma forma, mesmo sendo indigno, eu tinha sido salvo. Padre Anselmo veio me visitar numa tarde. Ele entrou no quarto, sentou-se ao lado da minha cama e ficou em silêncio por alguns minutos. Depois disse: "Edmilson, você sabe por que ainda está aqui?" Eu balancei a cabeça. Ele continuou: "Porque Deus ainda tem planos para você. Mas não os planos que você tinha para si mesmo. Agora você precisa aprender a ser servo, não herói." Essas palavras me quebraram. Comecei a chorar na frente dele. Pedi perdão. Pedi perdão por ter sido arrogante. Por ter desprezado seus conselhos. Por ter achado que eu sabia mais que ele. Padre Anselmo me abraçou e disse: "Você não precisa me pedir perdão. Você precisa pedir a Deus. E precisa perdoar a si mesmo." Quando recebi alta do hospital, voltei para casa. Mas não voltei para a paróquia. Pedi uma licença de 3 meses. Precisava de tempo. Tempo para processar o que tinha acontecido. Tempo para me reconstruir por dentro. Nos primeiros dias em casa, mal saía do quarto. Ficava deitado, olhando para o teto, pensando. Pensando em tudo que tinha feito. Em todas as pessoas que tinha magoado. Em todas as vezes que tinha colocado meu orgulho acima da prudência. Em todas as vezes que tinha fingido ser forte quando era apenas arrogante. Minha mãe entrava no quarto, trazia comida, sentava-se ao meu lado e ficava em silêncio. Ela não me pressionava para falar. Apenas ficava ali, segurando minha mão. Uma noite, eu olhei para ela e disse: "Mãe, desculpa. Desculpa por não ter te ouvido. Desculpa por ter te magoado." Ela chorou e me abraçou. Disse: "Meu filho, Nossa Senhora te trouxe de volta. Agora você está aqui. É isso que importa." Evandro também vinha me visitar com frequência. Num desses dias, ele me disse: "Irmão, eu achei que tinha te perdido. Quando a polícia me ligou dizendo que tinham te achado vivo, eu não acreditei. Pensei que era engano. Mas quando cheguei no hospital e vi você respirando, eu caí de joelhos e chorei." Eu segurei a mão dele e disse: "Evandro, você tinha razão. Você me alertou e eu te chamei de covarde. Me perdoa." Ele respondeu: "Não precisa pedir perdão, irmão. Você tá vivo. É isso que importa." Mas eu sabia que precisava pedir perdão. Não apenas para me sentir melhor, mas porque era a coisa certa a fazer. Porque eu tinha errado. Porque tinha magoado pessoas que me amavam. E porque, pela primeira vez na vida, eu estava entendendo o que significava humildade. Uma tarde, pedi para Evandro me levar até a casa de Padre Anselmo. Quando cheguei lá, caí de joelhos na frente dele e pedi perdão. Não com palavras ensaiadas. Não tentando parecer humilde. Mas de verdade. Chorei. Disse que tinha sido arrogante. Que tinha usado minha vocação para alimentar meu ego. Que tinha desprezado seus conselhos porque achava que sabia mais que ele. Padre Anselmo me ajudou a levantar. Me abraçou. E disse: "Agora você entendeu que ser mártir não é buscar a morte. É viver com humildade. É morrer para si mesmo todos os dias. É servir sem precisar de reconhecimento." Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Nos meses seguintes, comecei a reconstruir minha vida. Voltei a rezar, mas de uma forma diferente. Antes, eu rezava pedindo coragem para enfrentar o mal. Agora, eu rezava pedindo humildade para servir. Antes, eu rezava para ser forte. Agora,
Eu rezava para ser servo. Pedi transferência da paróquia. Não por medo, mas porque entendi que estava lá pelos motivos errados. Estava lá para provar que era corajoso, para ser admirado, para ser visto como herói. Mas agora eu entendia que Deus não precisava de heróis. Ele precisava de servos. Fui transferido para uma comunidade pacífica, numa área sem domínio do tráfico. No início, achei que ia sentir falta da adrenalina, da tensão, do perigo. Mas não senti. Pelo contrário, senti paz. Uma paz que nunca tinha sentido antes. Comecei a celebrar missas sem holofotes, sem microfone potente, sem multidões. Apenas com as pessoas simples da comunidade. Visitava doentes. Escutava mais do que falava. Parei de dar homilias inflamadas. Passei a falar sobre misericórdia, sobre perdão, sobre humildade. A imagem de Nossa Senhora Aparecida que sempre esteve na minha antiga paróquia agora estava na nova. Eu a trouxe comigo como lembrança de quem me tirou daquela cova. Todos os dias, antes de dormir, eu ficava de joelhos na frente dela e agradecia. Agradecia por estar vivo, por ter sido salvo, por ter recebido uma segunda chance. Fantasma nunca foi pego. Dizem que ele fugiu do país, mas deixou aquele vídeo como registro. Um registro que continua circulando até hoje. Muitas pessoas me procuram por causa dele. Querem ouvir minha história. Querem saber o que aconteceu. E eu conto. Não para me exaltar, mas para exaltar a misericórdia de Deus. Aprendi que confessar Jesus não é apenas não negá-lo com palavras. É viver com a humildade que ele viveu. É morrer para o orgulho antes de morrer fisicamente. É servir sem querer reconhecimento. É amar sem querer ser amado de volta. É perdoar sem esperar ser perdoado. Aprendi também que o maior milagre não foi ter saído da cova vivo. O maior milagre foi ter morrido para o homem arrogante que eu era e renascido como alguém que finalmente entende o que significa servir. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente os sinais que ignorei. Vejo os avisos de Evandro. Vejo as lágrimas de minha mãe. Vejo a tristeza nos olhos de Padre Anselmo. E me arrependo de não ter ouvido. Mas também agradeço. Porque foi preciso ser enterrado vivo para eu finalmente morrer para o orgulho. Às vezes, ainda penso naquela cova. No desespero que senti. Na certeza de que ia morrer. Na paz estranha que veio quando parei de lutar. E me pergunto, quantas vezes Deus tenta nos falar e nós não ouvimos? Quantas vezes Ele nos avisa e nós ignoramos? Quantas vezes Ele permite que sejamos quebrados para nos reconstruir de forma melhor? Você já se sentiu assim também? Como se precisasse ser quebrado para entender algo que deveria ter entendido antes. Nos primeiros meses na nova paróquia, tudo era diferente. Eu ainda acordava às vezes no meio da noite, suando frio, sentindo a terra me sufocando. Sonhava que estava de volta naquela cova. Que não havia saída. Que ia morrer ali. Acordava gritando. Minha mãe, que tinha vindo morar comigo por um tempo, entrava no quarto, acendia a luz e me abraçava até eu me acalmar. Ela dizia: "Passou, meu filho. Você está aqui. Você está vivo." Mas eu sentia que uma parte de mim ainda estava lá, enterrada. Não o corpo, mas algo mais profundo. Como se uma parte do homem que eu fui tivesse ficado naquela cova e nunca mais voltado. E talvez fosse isso mesmo. Talvez fosse preciso que aquele homem ficasse lá. O homem arrogante. O padre que queria ser herói. O que desprezava conselhos. O que magoava as pessoas que o amavam. Talvez ele precisasse morrer para que outro homem pudesse nascer. Comecei a frequentar um grupo de oração na nova paróquia. Eram pessoas simples. Dona Maria, uma senhora de 60 anos que cuidava de 5 netos sozinha. Seu João, aposentado, que tinha perdido a esposa para o câncer. Juliana, uma jovem mãe solteira que trabalhava 2 empregos para sustentar a filha. Eles me acolheram sem perguntas. Sem curiosidade invasiva. Apenas me receberam como mais um. Foi Dona Maria quem me ensinou algo que mudou minha forma de rezar. Numa dessas noites de oração, ela disse: "Padre, o senhor reza bonito. Mas às vezes parece que o senhor está pregando, não conversando com Deus." Aquilo me atingiu. Ela continuou: "Deus não precisa de discurso. Ele quer ouvir o coração." Desde então, parei de fazer orações elaboradas. Parei de usar palavras difíceis. Parei de tentar impressionar. Passei apenas a conversar. A falar com Deus como se fala com um amigo. Às vezes, nem usava palavras. Apenas ficava ali,
em silêncio, sabendo que ele estava ouvindo. Seu João também me ensinou muito. Ele tinha uma forma simples de ver a fé. Uma tarde, conversando na porta da igreja, ele me disse: Padre, quando minha esposa morreu, eu fiquei com raiva de Deus. Parei de ir à missa. Parei de rezar. Achei que ele tinha me abandonado. Mas um dia, sentado sozinho em casa, percebi que Deus nunca tinha ido embora. Eu que tinha fechado a porta. Essas palavras ficaram comigo, porque era exatamente o que eu tinha feito por anos. Fechei a porta para a humildade. Fechei a porta para os conselhos. Fechei a porta para as pessoas que me amavam. E achei que estava fazendo a vontade de Deus quando, na verdade, estava fazendo a minha própria vontade. Juliana me procurou certo dia depois da missa. Ela estava chorando. Disse que estava cansada, que não aguentava mais trabalhar tanto, que sentia que estava falhando como mãe. Eu apenas ouvi. Não dei sermão. Não citei versículos bíblicos. Apenas segurei a mão dela e disse: Você não está sozinha. E rezamos juntos ali, na sacristia vazia. Dias depois, ela voltou. Disse que aquele momento tinha significado muito para ela. Não porque eu tinha falado algo profundo, mas porque eu tinha apenas estado presente. E percebi que era isso que as pessoas precisavam. Não de discursos. Não de heróis. Mas de alguém que estivesse presente. Comecei a visitar os doentes da comunidade com mais frequência. Dona Teresa, acamada há 3 anos. Seu Manuel, com Alzheimer avançado. Pedrinho, uma criança de 8 anos com leucemia. Eu ia até suas casas, sentava ao lado deles, conversava, rezava, às vezes apenas ficava em silêncio. Dona Teresa me disse uma vez: Padre, o senhor é diferente dos outros que vieram aqui. O senhor não tem pressa. Eu sorri e respondi: Eu aprendi que Deus não tem pressa. Por que eu teria? Mas a verdade é que antes eu tinha pressa. Pressa de ser reconhecido. Pressa de ser admirado. Pressa de ser visto como santo. Agora, eu só queria servir. Seu Manuel não me reconhecia mais. Às vezes, achava que eu era o filho dele. Outras vezes, achava que eu era um estranho. Mas eu continuava indo. Sentava ao lado dele, segurava sua mão, rezava baixinho. E a filha dele, Carla, sempre me agradecia com lágrimas nos olhos. Dizia: Padre, isso significa muito para mim. Saber que meu pai não está sozinho. Pedrinho era meu maior desafio. Ele me perguntava coisas que eu não sabia responder. Padre, por que Deus deixou eu ficar doente? Eu não tinha resposta pronta. Não tinha explicação teológica que fizesse sentido para uma criança de 8 anos. Então eu dizia: Pedrinho, eu não sei. Mas eu sei que Deus está com você. E eu também estou. E ele sorria. Um sorriso fraco, mas verdadeiro. Um dia, Pedrinho me pediu para rezar para que ele melhorasse. Eu rezei. Rezei com tudo que eu tinha. Mas Pedrinho não melhorou. Ele morreu 3 meses depois. Fui ao velório. Vi a mãe dele destruída. Vi o pai segurando o corpinho no caixão, chorando sem parar. E senti raiva. Raiva de Deus. Raiva de não ter poder para mudar aquilo. Raiva de ser padre e não poder fazer nada. Voltei para casa naquela noite e gritei. Gritei com Deus. Disse que não era justo. Que Pedrinho era uma criança inocente. Que ele não merecia morrer. E então chorei. Chorei até não ter mais lágrimas. E no meio daquele choro, senti algo. Não foi uma voz. Não foi uma visão. Foi apenas uma sensação de que eu não estava sozinho. De que Deus estava ali, chorando comigo. Percebi que Deus não era um juiz distante que controlava tudo de cima. Ele era um pai que sofria com a gente. Que chorava com a gente. Que estava presente mesmo quando não conseguíamos entender. E isso me trouxe uma paz estranha. Não uma paz que explicava tudo. Mas uma paz que me permitia aceitar que algumas coisas não têm explicação. Os meses foram passando. Minha rotina era simples. Missa pela manhã. Visitas à tarde. Grupo de oração à noite. Nada espetacular. Nada que chamasse atenção. Mas eu estava em paz. Uma paz que nunca tinha sentido antes. Evandro vinha me visitar a cada 2 semanas. Ele sempre perguntava se eu estava bem. Se não estava me arrependendo de ter saído da antiga paróquia. Eu sempre respondia: estou onde preciso estar. E era verdade. Pela primeira vez na vida, eu sentia que estava no lugar certo. Padre Anselmo também vinha com frequência. Ele celebrava a missa comigo de vez em quando.
Conversávamos por horas sobre teologia, sobre vida, sobre fé. Mas agora eu ouvia mais do que falava. Aprendia com ele. Não apenas sobre doutrina, mas sobre como viver a fé no dia a dia. Como ser humilde sem ser fraco. Como ser firme sem ser arrogante. Numa dessas conversas, ele me disse: Edmilson, você sabe qual é a diferença entre o padre que você era e o padre que você é agora? Eu balancei a cabeça. Ele continuou: antes, você queria salvar o mundo. Agora, você só quer estar presente. E estar presente é a maior forma de amor. Essas palavras me marcaram. Porque eu percebi que ele tinha razão. Antes, eu achava que minha missão era grande. Que eu precisava fazer coisas espetaculares. Que precisava enfrentar o crime. Que precisava ser herói. Mas agora eu entendia que minha missão era simples: estar presente. Para quem precisava. Quando precisava. A imagem de Nossa Senhora Aparecida continuava na sacristia. Todos os dias, eu parava na frente dela antes de dormir. Agradecia. Agradecia por estar vivo. Por ter recebido uma segunda chance. Por ter aprendido o que significa humildade. E agradecia especialmente por ela não ter me abandonado naquela cova. Porque eu sei que fui eu quem me coloquei lá. Fui eu quem ignorou os avisos. Fui eu quem alimentou meu orgulho. Fui eu quem provocou aquela situação. Mas foi ela quem me tirou de lá. Foi ela quem intercedeu. Foi ela quem me deu uma nova chance. Certo domingo, após a missa, uma mulher se aproximou de mim. Ela tinha uns 40 anos, rosto cansado, olhos vermelhos. Disse que se chamava Regina. Perguntou se eu poderia conversar com ela em particular. Fomos até a sacristia. Ela sentou-se, respirou fundo e começou a chorar. Entre soluços, ela me contou que o marido tinha abandonado. Que estava sozinha com 3 filhos. Que não tinha emprego fixo. Que estava prestes a perder a casa. E que tinha pensado em desistir. Em desistir de tudo. Ela disse: Padre, eu não aguento mais. Eu tentei ter fé, mas parece que Deus não me ouve. Eu ouvi em silêncio. Não interrompi. Não tentei dar respostas rápidas. Apenas deixei ela falar. Quando ela terminou, segurei a mão dela e disse: Regina, eu não sei por que você está passando por isso. Eu não tenho respostas prontas. Mas eu sei que você não está sozinha. Deus não te abandonou. E eu vou estar aqui com você. Nos dias seguintes, organizei uma vaquinha na paróquia para ajudar Regina. As pessoas contribuíram. Dona Maria trouxe roupas para as crianças. Seu João ofereceu um trabalho temporário para Regina na mercearia de um amigo. Juliana levou alimentos. E Regina chorou. Chorou de gratidão. Disse: Padre, eu não esperava isso. Eu achei que ninguém se importava. Eu respondi: Regina, Deus responde nossas orações através das pessoas. E essas pessoas são a resposta dele para você. Ela me abraçou. E naquele abraço, senti que eu estava cumprindo minha missão. Não salvando o mundo. Apenas estando presente. Meses depois, Regina voltou à paróquia. Ela tinha conseguido um emprego fixo. Tinha conseguido renegociar a dívida da casa. As crianças estavam bem. Ela me procurou após a missa e disse: Padre, eu vim agradecer. Não só pela ajuda, mas por ter me ouvido. Por não ter me julgado. Por ter estado presente. Eu sorri e disse: Eu só fiz o que devia ter feito há muito tempo. Foi nessa época que comecei a perceber sinais pequenos. Coisas que antes eu não notava. O cheiro de rosas na sacristia, mesmo sem flores por perto. Um silêncio profundo durante a consagração, como se o tempo parasse. Uma sensação de paz inexplicável em momentos de dificuldade. Dona Maria também percebia. Ela me disse uma vez: Padre, o senhor sente isso também? Essa presença? Eu respondi: Sinto. E acho que sempre esteve aqui. Eu que não percebia antes. Ela sorriu e disse: É Nossa Senhora. Ela nunca vai embora daqui. Seu João contou uma história que me marcou. Ele disse que uma noite, rezando sozinho na igreja vazia, sentiu um toque suave no ombro. Virou-se e não havia ninguém. Mas sentiu uma paz tão grande que começou a chorar. Disse: Padre, eu sei que era ela. Eu não vi. Mas senti. Juliana também teve uma experiência. Ela contou que numa madrugada, desesperada porque a filha estava com febre alta e ela não tinha dinheiro para o médico, rezou pedindo ajuda. Minutos depois, a vizinha bateu na porta oferecendo dinheiro. Disse que tinha acordado com vontade de ajudar.
Juliana chorou e me disse: Padre, foi Nossa Senhora quem mandou aquela mulher. Eu tenho certeza. Esses relatos me fizeram perceber algo importante. Deus age de forma simples. Não precisa de milagres espetaculares. Não precisa de sinais grandiosos. Ele age através de pessoas comuns, de gestos pequenos, de presenças discretas. E eu tinha passado anos buscando o extraordinário quando o verdadeiro milagre estava no ordinário. Um ano depois de sair da antiga paróquia, recebi uma ligação. Era de um jovem chamado Marcos. Ele disse que tinha visto o vídeo de fantasma, que tinha ficado impactado com minha história, e que queria conversar comigo. Marcamos um encontro na paróquia. Marcos chegou nervoso. Sentou-se na minha frente e começou a falar. Disse que era envolvido com o crime, que trabalhava para uma facção, que tinha feito coisas terríveis, mas que não aguentava mais, que queria sair, mas não sabia como. Ele disse: Padre, quando vi aquele vídeo, fiquei apavorado. Vi a mulher de manto azul. Vi você saindo da cova vivo. E pensei, se Deus salvou esse padre, talvez ele possa me salvar também. Ele pausou e continuou: Mas eu não mereço. Eu fiz coisas ruins demais. Eu olhei para ele e disse: Marcos, eu também não merecia ser salvo. Eu provoquei minha própria morte por orgulho. Mas Deus não me salvou porque eu merecia. Ele me salvou porque Ele é misericordioso. E essa mesma misericórdia está disponível para você. Marcos chorou. Chorou muito. E ali, naquela sacristia, ele se entregou. Pediu perdão. Pediu ajuda para sair do crime. E eu prometi que ia ajudá-lo. Nos meses seguintes, trabalhei com Marcos. Conectei ele com programas de ressocialização. Conversei com Evandro para garantir proteção. Consegui um emprego para ele numa empresa de um amigo. Não foi fácil. Marcos sofreu ameaças. Teve medo. Quis desistir várias vezes. Mas continuou. E hoje, 2 anos depois, ele está livre. Trabalha, estuda, tem uma vida nova. Ele me visita de vez em quando e sempre diz: Padre, se não fosse o Senhor, eu estaria morto ou preso. Eu respondo: Marcos, não fui eu. Foi Deus. Eu só estava presente. Essa experiência me ensinou algo profundo. Às vezes, o maior milagre que podemos fazer por alguém é simplesmente estar presente. Não precisamos ter todas as respostas. Não precisamos ser heróis. Apenas precisamos estar lá. Ouvir. Acolher. Caminhar junto. Os anos foram passando. Minha vida continuou simples. Missas. Visitas. Orações. Nada espetacular, mas cheia de significado. Cheia de pequenos milagres. De vidas transformadas. De pessoas acolhidas. De lágrimas enxugadas. De abraços dados. Evandro se casou. Teve um filho. Me pediu para ser padrinho. Eu aceitei com alegria. No dia do batizado, segurando aquele bebê nos braços, percebi o quanto minha vida tinha mudado. Antes, eu achava que ser padre era fazer grandes coisas. Agora, eu entendia que ser padre era celebrar as pequenas coisas. Um batizado. Um casamento. Uma confissão. Uma conversa. Uma presença. Minha mãe continuou morando perto de mim. Ela envelheceu. Ficou mais frágil. Mas continuou sendo minha maior apoiadora. Sempre dizia: Meu filho, eu sabia que você ia encontrar seu caminho. Só precisava de tempo. E eu agradecia. Agradecia por ela nunca ter desistido de mim. Por ter rezado por mim. Por ter chorado por mim. Por ter acreditado em mim mesmo quando eu não merecia. Padre Anselmo também envelheceu. Sua saúde piorou. Nos últimos meses de vida, fui eu quem cuidou dele. Visitava todos os dias. Conversava. Rezava. Às vezes, apenas ficava ali, segurando sua mão. Um dia, pouco antes de morrer, ele me olhou e disse: Edmilson, eu estou orgulhoso de você. Você se tornou o padre que eu sempre soube que podia ser. Ele morreu 3 dias depois. Celebrei a missa de corpo presente. Chorei no altar. Mas eram lágrimas de gratidão. Gratidão por ter tido ele como mentor. Por ter aprendido com ele. Por ter sido perdoado por ele. E por ter tido a chance de estar presente nos últimos dias dele. Será que Deus também já falou com você no silêncio? Nos momentos em que você menos esperava? Hoje, quando olho para trás, vejo claramente o percurso que fiz. Vejo o homem que eu era, arrogante, orgulhoso, cego para seus próprios defeitos.
E vejo o homem que me tornei, ainda imperfeito, ainda aprendendo, mas humilde o suficiente para reconhecer minhas limitações. Às vezes, ainda sonho com aquela cova. Mas agora o sonho é diferente. Não acordo mais apavorado. Acordo em paz. Porque entendo que aquela cova foi o lugar onde o velho Edmilson morreu para que um novo pudesse nascer. Foi o lugar onde meu orgulho foi enterrado. Foi o lugar onde aprendi o que significa verdadeiramente morrer para si mesmo. Continuo celebrando missas. Continuo visitando doentes. Continuo ouvindo confissões. Mas faço tudo isso de forma diferente. Não busco reconhecimento. Não busco ser admirado. Não busco ser herói. Apenas busco servir. Servir da forma mais simples. Estar presente. Ouvir. Acolher. Caminhar junto. As pessoas da paróquia me dizem que mudei. Dona Maria diz que eu sorrio mais. Seu João diz que eu pareço mais leve. Juliana diz que eu pareço mais humano. E talvez seja isso. Talvez eu tenha finalmente me tornado humano. Porque antes eu tentava ser sobre-humano. Tentava ser o padre perfeito. O destemido. O inquebrantável. Mas agora eu aceito minhas fraquezas. Aceito minhas limitações. Aceito que sou apenas um homem tentando servir a Deus do melhor jeito que pode. A imagem de Nossa Senhora Aparecida continua na sacristia. Todos os dias, paro na frente dela. Agradeço. Agradeço não apenas por ter saído daquela cova vivo, mas por ter saído transformado. Agradeço por ela não ter desistido de mim. Por ter intercedido quando eu não merecia. Por ter me dado uma segunda chance. Fantasma nunca foi encontrado. O vídeo que ele postou continua circulando. Muitas pessoas me procuram por causa dele. Querem ouvir a história completa. Querem entender o que aconteceu. E eu conto. Conto não para me exaltar, mas para exaltar a misericórdia de Deus. Para mostrar que ele não desiste de ninguém. Nem mesmo de um padre arrogante que provocou sua própria morte. Marcos continua vindo à paróquia. Ele trouxe outros jovens que também querem sair do crime. Formamos um grupo. Nos reunimos toda semana. Conversamos. Rezamos. Ajudamos uns aos outros. E vejo vidas sendo transformadas. Não por causa de mim, mas porque Deus age através de pessoas dispostas a estar presentes. Regina também continua na comunidade. Ela se tornou uma das líderes do grupo de oração. Ajuda outras mulheres que estão passando por dificuldades. Oferece sua casa. Oferece seu tempo. Oferece sua presença. E sempre me diz: Padre, eu aprendi com o Senhor que a maior ajuda que podemos dar a alguém é estar presente. E eu sorrio. Porque ela aprendeu o que levei anos para aprender. Evandro e eu nos tornamos mais próximos do que nunca. Ele me visita toda semana com a família. Almoçamos juntos. Conversamos sobre vida, sobre fé, sobre família. E ele sempre me diz: Irmão, eu achei que tinha te perdido naquela noite. Mas ganhei você de volta. E ganhei um irmão melhor. Eu respondo: Evandro, obrigado por nunca ter desistido de mim. Mesmo quando eu não merecia. Minha mãe, Dona Ivone, está mais frágil agora. Mas continua sendo minha maior incentivadora. Ela diz que Nossa Senhora atendeu suas orações. Que ela rezou durante anos para que eu me tornasse um padre de verdade. E que agora, finalmente, suas orações foram respondidas. Eu abraço ela e digo: Mãe, foi sua fé que me salvou. Suas orações que me sustentaram. Seu amor que nunca desistiu. Há alguns meses, voltei ao local onde fui enterrado. Não sei por que senti vontade de ir. Talvez para fechar um ciclo. Talvez para agradecer. Talvez apenas para ver com meus próprios olhos o lugar onde morri e renasci. Evandro me acompanhou. Quando chegamos lá, o terreno estava abandonado. Mato alto. Entulho. Nada indicava que ali tinha acontecido algo extraordinário. Caminhei até onde acreditava que era a cova. Fiquei ali parado, em silêncio, relembrando. Lembrei do desespero. Da certeza de que ia morrer. Do ar acabando. Da terra me sufocando. Mas também lembrei da paz que senti quando parei de lutar. Da entrega. Da oração silenciosa pedindo intercessão. E das palavras que sussurrei mentalmente. Mãe Aparecida, eu não sou o herói que fingi ser. Ajoelhei-me ali. Rezei. Agradeci. Agradeci por estar vivo. Por ter recebido uma segunda chance. Por ter aprendido o que significa humildade. Por ter sido transformado. E senti aquela mesma paz. Aquela paz inexplicável que só pode vir de Deus.
Evandro ficou ao meu lado em silêncio. Quando levantei, ele me abraçou. Disse: irmão, eu nunca vou esquecer aquela noite. Quando recebi a ligação dizendo que você estava vivo, eu caí de joelhos e agradeci a Deus. Porque eu achei que tinha te perdido para sempre. Eu segurei o ombro dele e disse: Evandro, você não me perdeu. Você me ganhou de volta. Mas melhor. Voltamos para casa em silêncio. Mas era um silêncio bom. Um silêncio de paz. De compreensão. De gratidão. Entendi que aquela visita tinha sido necessária. Para eu ver que o lugar que quase me matou foi o mesmo lugar que me deu vida nova. Que a cova que quase me engoliu foi o ventre onde renasci. Hoje, sei que minha missão não é extraordinária. Não vou fundar movimentos. Não vou escrever livros teológicos. Não vou aparecer em programas de televisão. Minha missão é simples: estar presente. Para quem precisa. Quando precisa. Da forma que for necessária. Aprendi que Deus não precisa de heróis. Ele precisa de servos. Servos humildes. Servos dispostos a ouvir. Servos dispostos a estar presentes. Servos dispostos a morrer para si mesmos todos os dias. E é isso que tento ser. Não sempre consigo. Às vezes, o orgulho ainda tenta voltar. Às vezes, ainda quero ser reconhecido. Mas quando isso acontece, lembro da cova. Lembro da terra me sufocando. Lembro da paz que senti quando parei de lutar. E volto à humildade. Nossa Senhora Aparecida continua sendo minha intercessora. Continuo rezando para ela todos os dias. Continuo agradecendo por ela não ter me abandonado naquela cova. Por ter intercedido quando eu não merecia. Por ter me dado uma segunda chance. E peço que ela continue me ajudando a ser o padre que Deus quer que eu seja. Não o padre que eu queria ser, mas o padre que as pessoas precisam que eu seja. Confessar Jesus, aprendi, não é apenas não negá-lo com palavras. É vivê-lo no dia a dia. É ser humilde quando o mundo valoriza o orgulho. É servir quando o mundo valoriza ser servido. É estar presente quando o mundo valoriza a fama. É morrer para si mesmo quando o mundo valoriza o ego. E o maior milagre, percebi, não foi ter saído da cova vivo. O maior milagre foi ter morrido para o homem arrogante que eu era e renascido como alguém que finalmente entende o que significa servir. Porque qualquer um pode sobreviver à morte física. Mas poucos conseguem morrer para o próprio ego e renascer transformados. Agora, como esse padre orgulhoso que foi literalmente enterrado e ressuscitado, entendi que Nossa Senhora não me salvou para eu ser herói. Me salvou para eu aprender a ser servo. E essa é a lição que carrego comigo todos os dias. Não sou especial. Não sou extraordinário. Sou apenas um homem que recebeu misericórdia quando não merecia. E que agora tenta passar essa misericórdia adiante. Talvez, no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é? O abraço de um Deus que nos ama apesar de nossos erros. Que nos transforma apesar de nossa resistência. Que nos salva apesar de nossa indignidade. E que nos dá segundas chances mesmo quando não merecemos. Esse é o Deus que encontrei naquela cova. Não um Deus distante e severo, mas um Deus próximo e misericordioso. Um Deus que chora conosco, que sofre conosco, que está presente mesmo quando não entendemos. E uma Mãe Celestial que intercede por nós mesmo quando não merecemos. E por isso, hoje, posso dizer com toda sinceridade, valeu a pena. Valeu a pena ser enterrado vivo. Valeu a pena o desespero. Valeu a pena a dor. Porque foi preciso morrer para o velho Edmilson para que o novo pudesse nascer. Foi preciso ser quebrado para ser reconstruído. Foi preciso perder tudo para ganhar o que realmente importa. Passaram-se 5 anos desde aquela noite. 5 anos desde que fui enterrado vivo e ressuscitei. 5 anos de aprendizado. 5 anos de transformação. 5 anos de servir sem buscar holofotes. A paróquia cresceu. Não em tamanho, mas em profundidade. As pessoas não vêm aqui buscando milagres espetaculares. Vêm buscando acolhimento. Vêm buscando um lugar onde possam ser elas mesmas, com suas dores, suas dúvidas, suas fragilidades. E tento oferecer isso. Um espaço seguro. Um ombro amigo. Uma presença constante. Dona Maria faleceu há 6 meses. Foi tranquilo. Ela dormiu e não acordou. No velório, seus netos me disseram que ela sempre falava de mim. Que dizia que eu era o padre mais humano que ela tinha conhecido. Chorei. Não de tristeza, mas de gratidão. Gratidão por ter tido o privilégio de caminhar ao lado dela. De aprender com ela. De ser transformado por sua simplicidade.
Seu João continua firme. Já passou dos 80 anos, mas continua indo à missa todos os dias. Senta sempre no mesmo banco, na terceira fileira à direita. Depois da missa, fica alguns minutos ajoelhado em silêncio. Um dia perguntei o que ele pedia naqueles momentos. Ele sorriu e disse: "Não peço nada, padre. Só agradeço. Agradeço por estar vivo. Por ter conhecido minha esposa. Por ter filhos e netos. Por ter fé. Agradeço por tudo." Aquelas palavras me marcaram. Porque percebi que passamos a vida pedindo coisas a Deus, mas raramente paramos apenas para agradecer. Desde então, comecei a fazer o mesmo. Todos os dias, antes de dormir, passo alguns minutos apenas agradecendo. Não pedindo. Apenas agradecendo. Juliana se casou. Conheceu um homem bom, trabalhador, que acolheu sua filha como se fosse dele. Pediram para eu celebrar o casamento. Foi uma cerimônia simples, na paróquia, com poucas pessoas. Mas foi uma das mais bonitas que já celebrei. Porque estava cheia de amor verdadeiro. Amor que nasceu do sofrimento. Amor que foi construído com paciência. Amor que escolheu ficar. Marcos trouxe a namorada para eu conhecer. Uma moça simples, trabalhadora, que o apoia em sua caminhada. Ele me disse que quer se casar em breve e pediu para eu celebrar o casamento. Eu aceitei com alegria. Porque ver Marcos hoje, trabalhando, construindo uma vida digna, é ver a prova viva de que ninguém está perdido. De que sempre há esperança. De que Deus não desiste de ninguém. O grupo de jovens que Marcos ajudou a formar continua crescendo. São 12 agora. Todos ex-envolvidos com o crime. Todos buscando uma vida nova. Nos reunimos toda semana. Conversamos sobre dificuldades, sobre tentações, sobre recomeços. Rezamos juntos. E nos apoiamos mutuamente. Um deles, chamado Rafael, me disse recentemente: "Padre, se não fosse esse grupo, eu já teria voltado pro crime. Porque lá fora é muito difícil. As pessoas te julgam. Não querem te dar emprego. Não confiam em você. Mas aqui, a gente encontra acolhimento. A gente não é julgado pelo que foi, mas acolhido pelo que está tentando ser." Essas palavras me fizeram refletir sobre o papel da igreja. Percebi que a igreja não deveria ser um museu de santos, mas um hospital de pecadores. Um lugar onde pessoas quebradas encontram acolhimento. Onde pessoas feridas encontram cura. Onde pessoas perdidas encontram direção. E tento fazer da paróquia esse lugar. Regina continua sendo uma das líderes do grupo de oração. Ela me procurou há algumas semanas e disse que sente um chamado. Um chamado para trabalhar com mulheres em situação de violência doméstica. Conversamos longamente sobre isso. Orei com ela. E a incentivei a seguir esse chamado. Hoje, ela está cursando assistência social à noite e já começou um pequeno grupo de apoio na paróquia. Evandro foi promovido. Virou delegado. Mas continua o mesmo. Humilde, trabalhador, dedicado à família. Seu filho, meu afilhado, já tem 4 anos. É uma criança esperta, curiosa, que faz 1000 perguntas. Outro dia ele me perguntou: "Tio Edmilson, é verdade que você foi enterrado vivo?" Olhei para Evandro sem saber o que responder. Ele sorriu e disse: "Pode contar." Então contei. De forma simples, adequada para uma criança. Contei que cometi erros. Que fui orgulhoso. Que não ouvi as pessoas que me amavam. E que por causa disso, passei por algo muito difícil. Mas que Nossa Senhora me ajudou. E que aprendi a ser melhor. O menino ficou em silêncio por um momento e depois disse: "Então você renasceu, tio." Eu sorri e respondi: "Sim, de certa forma, eu renasci." Minha mãe está cada vez mais frágil. Tem 83 anos agora. Sua memória já não é mais a mesma. Às vezes, confunde datas. Às vezes, esquece onde colocou as coisas. Mas nunca esquece de rezar. Todos os dias, de manhã e à noite, ela fica de joelhos na frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida e reza o terço. Cuido dela com todo carinho. É minha forma de retribuir tudo o que ela fez por mim. Todas as orações. Todas as lágrimas. Toda a fé que ela teve quando eu não tinha. Um dia, ela me olhou e disse: "Meu filho, eu vou morrer em paz. Porque vi você se tornar o padre que sempre rezei para que você fosse." Segurei a mão dela e disse: "Mãe, tudo que sou hoje, devo à sua fé." A imagem de Nossa Senhora Aparecida continua na sacristia. Mas agora há algo novo. Uma placa pequena, discreta, que mandei colocar aos pés da imagem. Nela está escrito:
Gratidão pela intercessão e pela segunda chance. Todos os dias, quando passo por ali, toco a placa e agradeço. Recentemente, recebi uma carta. Era de um dos homens que me enterraram. Não era fantasma, mas um dos outros dois. Na carta, ele pedia perdão. Dizia que não conseguia mais viver com o peso do que tinha feito. Que via meu rosto todas as noites antes de dormir. Que queria se entregar, mas tinha medo. E perguntava se eu poderia perdoá-lo. Li a carta várias vezes. Senti muitas coisas. Raiva, mágoa, tristeza, mas também compaixão. Porque percebi que aquele homem estava preso numa cela muito pior do que qualquer prisão física. Estava preso na culpa, no remorso, no medo. Respondi à carta. Disse que o perdoava, que não guardava rancor, que entendia que ele também era uma vítima de suas próprias escolhas. E ofereci ajuda caso ele decidisse se entregar e recomeçar. Não sei se ele vai responder. Não sei se vai se entregar. Mas fiz minha parte. Ofereci perdão. Ofereci misericórdia. Ofereci uma chance de recomeço. Porque aprendi que perdoar não é esquecer. Não é fingir que nada aconteceu. Perdoar é libertar o outro da dívida que tem com você. E, principalmente, é libertar a si mesmo do peso de carregar essa dívida. Perdoar é um ato de libertação. Para quem perdoa e para quem é perdoado. Há 3 semanas, acordei no meio da noite com uma inquietação. Não era medo. Não era angústia. Era uma sensação estranha, como se algo estivesse me chamando. Levantei-me, vesti-me e fui até a igreja. Eram 3 da manhã. As ruas estavam vazias. Silenciosas. Apenas o som dos meus passos quebrando o silêncio da madrugada. Abri a porta da igreja e entrei. Acendi apenas uma vela. Sentei-me no primeiro banco e fiquei ali, em silêncio, esperando. Não sabia o que estava esperando. Apenas sentia que precisava estar ali. Fechei os olhos e comecei a rezar. Não com palavras elaboradas. Apenas com o coração aberto. Não sei quanto tempo passou. Talvez meia hora. Talvez 1 hora. Mas de repente senti um cheiro. Um cheiro de rosas. Forte. Intenso. Abri os olhos e olhei ao redor. Não havia flores na igreja. O cheiro não tinha explicação. Mas estava ali, preenchendo todo o ambiente. Senti uma presença. Não vi nada. Não ouvi nada. Mas senti. Era como se alguém estivesse ali comigo. Alguém que me amava. Alguém que me acolhia. Alguém que me dizia sem palavras: você está no caminho certo. Continue. As lágrimas começaram a escorrer. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de confirmação. Fiquei ali até o amanhecer. Quando saí da igreja, o sol estava nascendo. E senti uma paz tão profunda que não conseguia explicar. Voltei para casa e anotei tudo num caderno. Porque sabia que aquele momento precisava ser guardado. Não para contar a todo mundo, mas para lembrar nos dias difíceis. Para lembrar que não estou sozinho. Que nunca estive. Dias depois, uma mulher chegou à paróquia. Ela estava desesperada. Disse que o filho de 15 anos estava desaparecido há 3 dias. Que a polícia estava procurando, mas não tinha pistas. Que ela não estava dormindo, não estava comendo, apenas rezando. Ela me olhou com olhos súplices e disse: Padre, reza comigo. Eu não aguento mais. Fomos até a sacristia. Ajoelhamo-nos juntos na frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E rezamos. Rezamos com tudo que tínhamos. Não pedindo um milagre espetacular. Apenas pedindo que o menino voltasse. Que estivesse bem. Que fosse encontrado. A mulher chorava tanto que mal conseguia falar. Eu segurava a mão dela e continuava rezando. No dia seguinte, recebi a ligação dela. Ela estava chorando, mas eram lágrimas de alegria. O filho tinha sido encontrado. Estava bem. Tinha fugido de casa por causa de problemas na escola. Ficou na casa de um amigo sem avisar. Quando a polícia o encontrou, ele estava assustado, mas ileso. A mulher veio à paróquia me agradecer. Disse: Padre, Nossa Senhora ouviu nossas orações. Eu respondi: ela sempre ouve. Às vezes, a resposta demora. Mas ela sempre ouve. Esse episódio me fez refletir sobre a oração. Aprendi que oração não é uma lista de pedidos que fazemos a Deus. Oração é uma conversa. É um relacionamento. É um estar presente com Ele. Às vezes, Ele responde do jeito que queremos. Às vezes,
responde de forma diferente. Às vezes, a resposta é silêncio. Mas ele sempre está ouvindo. Seu João me ensinou algo sobre isso. Ele disse uma vez: Padre, quando minha esposa morreu, eu rezei muito pedindo que ela ficasse. Mas ela partiu. Fiquei com raiva de Deus. Achei que ele não tinha me ouvido. Mas anos depois, entendi que ele tinha ouvido. Só que a resposta foi não. E hoje, entendo que foi melhor assim. Ela estava sofrendo muito. A morte foi uma libertação para ela. Essas palavras me fizeram perceber que muitas vezes queremos que Deus faça nossa vontade. Mas a oração verdadeira é pedir que sua vontade seja feita. E confiar que sua vontade, mesmo quando não entendemos, é sempre o melhor para nós. O grupo de jovens continua crescendo. Agora são 16. Vieram 2 novos essa semana. Um deles, chamado João Pedro, tem apenas 17 anos. Ele disse que estava prestes a entrar para o tráfico. Que já tinha sido abordado pelos recrutadores. Que precisava de dinheiro para ajudar a mãe. Mas que tinha medo. Medo de morrer. Medo de ser preso. Medo de perder a alma. Marcos conversou longamente com ele. Contou sua própria história. Contou como saiu do crime. Contou sobre as dificuldades, mas também sobre a liberdade que sentiu. João Pedro ouviu em silêncio. No final, ele disse: Eu quero tentar. Eu não quero entrar nessa vida. Mas eu preciso de ajuda. E nós prometemos ajudar. Conseguimos um emprego para ele numa padaria. O dono é um membro da paróquia que sempre se dispõe a dar chances a jovens. João Pedro começou na semana passada. Está indo bem. Chega cedo. Trabalha com dedicação. E sempre que me vê, sorri e diz: Padre, obrigado por não ter desistido de mim. Eu respondo: João Pedro, eu nunca vou desistir de você. Assim como Deus nunca desistiu de mim. Regina abriu oficialmente o grupo de apoio para mulheres em situação de violência doméstica. São 6 mulheres no grupo. Elas se reúnem toda terça-noite na paróquia. Conversam. Choram. Se apoiam mutuamente. Regina me disse que é difícil. Que ouvir as histórias delas a deixa exausta emocionalmente. Mas que sente que está cumprindo seu propósito. Uma dessas mulheres, chamada Carla, tem 32 anos e 2 filhos pequenos. Ela apanhava do marido há 7 anos. Tinha medo de sair. Medo de denunciar. Medo de ficar sozinha. Mas com o apoio do grupo, ela reuniu coragem. Fez a denúncia. Conseguiu uma medida protetiva. E agora está recomeçando. Carla me procurou depois de uma reunião. Disse: Padre, eu nunca pensei que fosse conseguir. Eu achei que ia morrer naquele relacionamento. Mas Regina me mostrou que eu não estava sozinha. Que havia saída. E agora, pela primeira vez em anos, eu durmo em paz. Segurei a mão dela e disse: Carla, você é mais forte do que imagina. E Deus está com você nessa caminhada. Esses testemunhos me lembram constantemente porque faço o que faço. Não é pelos grandes números. Não é pela fama. Não é pelo reconhecimento. É por essas vidas transformadas. É por essas histórias de recomeço. É por essas pessoas que encontram esperança quando achavam que não havia mais. Evandro me contou que o caso da minha tentativa de homicídio foi reaberto. Novos policiais estão investigando. Há indícios de onde o fantasma pode estar. Ele me perguntou se eu queria que eles continuassem buscando. Se eu queria que ele fosse preso. Fiquei em silêncio por alguns minutos. Depois respondi: Evandro, eu já perdoei. Mas a justiça precisa ser feita. Não por vingança. Mas porque ele precisa responder pelos seus atos. E quem sabe, no processo, ele também encontre uma chance de recomeço. Evandro concordou. Disse que vai continuar a investigação. Não sei o que vai acontecer. Não sei se fantasma será encontrado. Não sei se será preso. Mas sei que fiz minha parte. Perdoei. Soltei o rancor. E agora deixo a justiça seguir seu curso. Minha mãe teve uma crise de saúde na semana passada. Tive que levá-la ao hospital. Ficou internada por 3 dias. Os médicos disseram que foi um susto, mas que ela está bem agora. Enquanto ela estava na cama do hospital, segurando minha mão, ela me disse: Meu filho, quando eu partir, não fica triste. Eu vivi uma vida boa. Criei vocês com amor. Vi você se tornar padre. Vi você se transformar. Não tenho do que reclamar. Eu segurei a mão dela com força e disse: Mãe, você ainda vai viver muitos anos. Ainda tem muitos terços para rezar. Ela sorriu.
Aquele sorriso cansado, mas cheio de paz. E disse: filho, eu rezo todos os dias para que você continue sendo esse padre humilde que você se tornou. Não volta a ser aquele homem orgulhoso. Promete para mim. Eu prometi. Com lágrimas nos olhos, prometi. Quando ela recebeu alta, levei-a para casa. Nos dias seguintes, cuidei dela com todo carinho. Preparava as refeições. Dava os remédios nos horários certos. Sentava ao lado dela para conversar. E percebi que estava vivendo o que sempre preguei: honrar pai e mãe. Não apenas com palavras, mas com ações. Com presença. Com cuidado. A paróquia celebrou seu 10º aniversário mês passado. Fizemos uma festa simples. Missa solene, almoço comunitário, apresentações das crianças da catequese. Não tinha nada grandioso, mas estava cheio de amor, cheio de comunidade, cheio de vida. Durante a missa, olhei para a comunidade reunida e senti uma gratidão imensa. Vi seu João no banco de sempre. Vi Juliana com o marido e a filha. Vi Marcos com a namorada. Vi Regina com as mulheres do grupo de apoio. Vi João Pedro tímido no fundo da igreja. Vi Evandro com a família. Vi tantas vidas que se cruzaram com a minha. Tantas histórias de transformação. E entendi que a paróquia não é o prédio. Não são as paredes. Não é o altar. A paróquia são as pessoas. São essas vidas que se entrelaçam. Que caminham juntas. Que se apoiam mutuamente. Que choram juntas e celebram juntas. Isso é igreja. Isso é comunidade. Isso é corpo de Cristo. No final da missa, pedi que todos dessem as mãos. E rezamos juntos o Pai Nosso. Mas não foi uma reza mecânica, decorada. Foi uma reza sentida. Porque cada pessoa ali sabia o que significava ter um Pai Celestial. Sabia o que significava ser perdoado. Sabia o que significava receber o pão de cada dia. Sabia o que significava ser liberto do mal. Quando terminamos, houve um silêncio. Um silêncio profundo, sagrado. Ninguém se mexeu. Todos ficaram ali, de mãos dadas, em silêncio. E naquele momento, senti novamente aquela presença. Aquele cheiro de rosas. Aquela paz inexplicável. E soube que ela estava ali. Nossa Senhora. Presente no meio de nós. Intercedendo por nós. Acolhendo-nos. Depois da missa, durante o almoço, as pessoas compartilharam testemunhos. Dona Cristina contou como a paróquia a acolheu quando ficou viúva. Seu Antônio contou como encontrou sentido na vida depois de se aposentar ao se voluntariar nas atividades da igreja. A jovem Beatriz contou como superou a depressão com o apoio do grupo de jovens. Cada testemunho me tocava profundamente. Porque percebia que não era sobre mim. Nunca foi sobre mim. Era sobre Deus agindo através de pessoas comuns. Era sobre pessoas que escolheram estar presentes umas para as outras. Era sobre amor em ação. No final do dia, quando todos foram embora e a igreja voltou ao silêncio, fiquei ali sozinho limpando. Recolhendo copos. Varrendo o chão. Organizando as cadeiras. E senti uma alegria tão grande. Não porque tinha feito algo extraordinário. Mas porque tinha simplesmente servido. Servido com alegria. Servido com amor. Servido sem esperar nada em troca. Ontem recebi uma notícia que me abalou. Evandro me ligou dizendo que fantasma foi encontrado. Estava vivendo no Paraguai, com outro nome, tentando recomeçar a vida. Foi preso e está sendo extraditado para o Brasil. Vai responder pelo crime. Meu irmão me perguntou se eu queria vê-lo quando ele chegasse. Fiquei em silêncio. Não sabia o que responder. Passei a noite inteira pensando nisso. Parte de mim não queria vê-lo. Não queria reviver aquela noite. Não queria olhar nos olhos do homem que me enterrou vivo. Mas outra parte de mim sentia que precisava. Não por ele, mas por mim. Para fechar completamente esse ciclo. Orei a noite toda. Pedi orientação. Pedi paz. Pedi sabedoria para saber o que fazer. E de manhã, quando acordei, tinha a resposta. Sim. Eu ia vê-lo. Ia olhar nos olhos dele. E ia dizer que o perdoava. Não porque ele merecia, mas porque eu precisava. Precisava soltar completamente esse peso. Liguei para Evandro e disse que queria fazer a visita. Ele ficou surpreso, mas respeitou minha decisão. Marcamos para a semana que vem, quando o fantasma chegar ao Brasil e for levado para a delegacia. Vou até lá. Vou conversar com ele. E vou fechar esse capítulo de uma vez por todas. Contei para Padre Anselmo sobre isso, antes dele falecer.
Ele me disse algo que nunca esqueci. Edmilson, perdoar não significa que o que a pessoa fez foi certo. Perdoar significa que você escolhe não deixar que o que ela fez continue te machucando. É um ato de libertação. Para você, não para ela. E é exatamente isso que quero. Libertação completa. Marcos ficou sabendo da notícia. Ele me procurou preocupado. Disse: Padre, o senhor tem certeza disso? Vai ser difícil. Vai mexer com o senhor. Eu coloquei a mão no ombro dele e disse: Marcos, vai ser difícil. Mas é necessário. Assim como foi necessário eu pedir perdão para as pessoas que magoei, é necessário eu oferecer perdão para quem me machucou. João Pedro também estava presente na conversa. Ele disse algo que me surpreendeu. Padre, o senhor é corajoso. Eu não sei se conseguiria fazer isso. Eu respondi: João Pedro, coragem não é não ter medo. Coragem é fazer o que precisa ser feito mesmo com medo. E eu estou com medo. Mas vou fazer mesmo assim. Nos dias seguintes, preparei-me emocionalmente. Rezei muito. Conversei com minha mãe sobre isso. Ela ficou apreensiva, mas me apoiou. Disse: Meu filho, eu vou rezar por você. Vou rezar para que Nossa Senhora te dê força. E vou rezar também por esse homem. Porque ele também precisa de misericórdia. As palavras da minha mãe me tocaram profundamente. Porque percebi que ela tinha razão. Fantasma também precisava de misericórdia. Ele tinha feito algo terrível. Tinha quase me matado. Mas ele também era um filho de Deus. Também era amado por Deus. Também merecia uma chance de arrependimento. De transformação. Regina também soube da notícia. Ela me procurou e disse: Padre, o senhor nos ensina todos os dias sobre perdão. Mas agora vai ter que viver o que ensina. E eu sei que vai conseguir. Porque o senhor é diferente do padre que era antes. Aquelas palavras me fortaleceram. Me lembraram de quanto eu tinha mudado. De quanto eu tinha crescido. Seu João, quando soube, apenas me abraçou. Não disse nada. Apenas me abraçou. E naquele abraço, senti todo o apoio que eu precisava. Senti que não estava sozinho nessa caminhada. Que tinha uma comunidade inteira me sustentando em oração. Juliana me deu um terço. Disse que era da avó dela, já falecida. Disse: Padre, leva isso com o senhor quando for encontrar esse homem. E reza. Reza muito. Nossa Senhora vai estar com o senhor. Aceitei o terço emocionado. Coloquei no bolso e prometi que ia levá-lo comigo. A semana passou rápido. Rápido demais. E quando chegou o dia, acordei com o coração apertado. Celebrei a missa como sempre, mas estava tenso. As pessoas perceberam. Depois da missa, várias pessoas vieram me dizer que estavam rezando por mim. Que estavam comigo. Que eu não estava sozinho. Evandro passou para me buscar ao meio-dia. O trajeto até a delegacia foi silencioso. Ele dirigia e eu olhava pela janela, segurando o terço de Juliana, rezando em silêncio. Pedia força. Pedia paz. Pedia as palavras certas para dizer. Quando chegamos à delegacia, meu coração disparou. Evandro entrou comigo. Fomos levados a uma sala pequena, com uma mesa e 2 cadeiras. Sentei-me e esperei. Cada segundo parecia uma eternidade. E então a porta se abriu. Fantasma entrou algemado, acompanhado de 2 policiais. Quando nossos olhares se cruzaram, ele parou. Ficou pálido. Parecia que tinha visto um fantasma. Literalmente. Os policiais o fizeram sentar na cadeira à minha frente. E ficaram ali, de pé, observando. Olhei para ele em silêncio por alguns segundos. Ele estava diferente. Mais magro. Mais velho. O rosto marcado pelo tempo e pela fuga. Ele não conseguia me encarar. Olhava para baixo, para as mãos algemadas. Eu podia ver que ele estava tremendo. Respirei fundo. Segurei o terço no bolso. E comecei a falar. Eu vim aqui hoje para te dizer uma coisa. Uma coisa que preciso dizer não por você, mas por mim. Ele levantou os olhos lentamente. Havia medo naqueles olhos. Muito medo. Continuei. Eu te perdoo. Ele piscou, como se não tivesse entendido. Eu repeti. Eu te perdoo pelo que você fez. Pelo que você quase fez. Pelo sofrimento que causou. Eu te perdoo. As lágrimas começaram a escorrer no rosto dele. Ele balançou a cabeça e disse com a voz quebrada: Como? Como você pode me perdoar? Eu te enterrei vivo. Eu ia te deixar morrer ali.
Eu respondi: eu sei. E durante muito tempo, carreguei raiva, carreguei mágoa, carreguei o peso do que você fez. Mas aprendi que perdoar não é dizer que o que você fez foi certo. Perdoar é escolher não deixar que o que você fez continue me machucando. E hoje, eu escolho te perdoar. Fantasma começou a chorar. Chorar muito. Soluços altos, descontrolados. Ele disse: eu não mereço. Eu não mereço o seu perdão. Eu sou um monstro. Eu respondi: nenhum de nós merece perdão. Mas Deus oferece mesmo assim. E eu aprendi a fazer o mesmo. Ele olhou para mim com olhos vermelhos, cheios de lágrimas, e disse: Padre, eu vi ela. Eu vi a mulher de manto azul. Ela estava lá, do lado da cova, olhando para mim. E eu soube naquela hora que tinha mexido com algo sagrado. Que você não estava sozinho. Que tinha algo maior te protegendo. Eu senti um arrepio. Aquelas palavras confirmavam o que eu sempre soube. Que não fui eu quem saiu daquela cova. Que foi ela, Nossa Senhora, que me tirou de lá, que intercedeu por mim, que me deu uma segunda chance. Olhei para a fantasma e disse: essa mesma proteção está disponível para você. Se você quiser. Se você se arrepender de verdade. Se você escolher mudar. Ele balançou a cabeça e disse: eu quero mudar. Mas não sei como. Fiz coisas terríveis demais. Eu respondi: eu também fiz. De forma diferente, mas fiz. Fui arrogante. Magoei pessoas que me amavam. Provoquei minha própria quase morte. Mas recebi misericórdia. E você também pode receber. Basta querer de verdade. Fiquei mais alguns minutos conversando com ele. Ofereci apoio espiritual. Disse que ia rezar por ele. Que ia acompanhar seu processo, se ele quisesse. Ele aceitou, ainda chorando. Quando me levantei para sair, ele disse: Padre, obrigado. Obrigado por não me odiar. Eu parei, olhei para ele uma última vez e disse: eu não te odeio. Nunca odiei. Eu só queria que você entendesse que sempre há uma chance de recomeço. Sempre. E saí daquela sala com o coração leve. Mais leve do que nunca. Porque finalmente tinha fechado aquele ciclo. Finalmente tinha soltado completamente aquele peso.